E aí, galera do Me Salva, sejam bem-vindos a mais uma aula de sinais de sistemas lineares. Na última aula, a gente viu como é complicado definir o que é um sinal, já que ele é tão abstrato. Por isso, a gente vai precisar classificar os sinais de alguma forma para melhorar o nosso tratamento com eles. Nessa aula, a gente vai falar de sinais contínuos e discretos e de sinais pares e ímpares. A gente vai falar de continuidade de sinais e da simetria dos sinais. Começando então pelos sinais contínuos e discretos. A gente já tem uma pista de como é que eles se comportam olhando aqui o nosso título. O sinal contínuo tem as letrinhas normais, assim, enquanto que o sinal discreto é todo pontilhadinho. Tá dizendo discreto, a gente consegue ler, mas não é como a gente está mais acostumado a ver as coisas. E é assim que funciona exatamente com os nossos sinais. Veja aqui. O sinal da esquerda é um sinal contínuo e o sinal azul da direita é um sinal discreto. O sinal contínuo ele está definido para todos os pontos, até pontos que não são inteiros aqui. Ponto tipo, sei lá, menos 2,5 ainda tem um valor aqui. O ponto x de 1,15 a gente sabe que é 1,982. Isso parece normal, parece óbvio, mas é só porque o sinal discreto não é assim. Um sinal discreto, esse aqui é um sinal que foi discretizado desse nosso sinal contínuo aqui, então ele tem a mesma informação, basicamente. Os dois sobem, descem até o outro lado. Sobe, desce até o outro lado. Mas esse aqui, o sinal discreto, só é definido em certos pontos múltiplos de um inteiro. A gente chama, ao invés de chamar de tempo, a gente vai falar de n, o nosso tempo discreto. Então, o sinal contínuo, a gente vai falar x, abre parênteses, dt, e no discreto a gente vai falar com colchetes de t. É só a anotação, mas assim fica mais fácil de utilizar. Na prática, a gente vai falar em sinais analógicos e sinais digitais. Eu trouxe aqui como exemplo uma câmera fotográfica. As câmeras fotográficas, antigamente, elas eram analógicas, elas tinham um filme dentro, para quem lembra. Entrava a luz dentro, batia no filme, o filme ocorria uma reação química lá dentro, um processo físico, que transformava, então, a luz numa imagem fixa e deixava lá. Enquanto que numa câmera digital, mais moderna, de hoje em dia, a luz entra e tem um computador lá dentro, um processador que separa essa luz em pontinhos por pontinhos, os pixels, e guarda isso numa memória. E qual dos dois é melhor? Qual é pior? Olha, depende do processo. Na câmera digital, hoje em dia, é muito melhor usar... Aliás, a câmera é muito melhor usar hoje em dia o digital, porque o sinal digital é muito mais flexível. A gente pode... é muito mais barato também. O único problema é que ele depende do poder computacional. Por que a gente não tem uma câmera de, sei lá, 150 megapixels no celular? Porque o celular não é potente o suficiente. O computador dele não tem capacidade de computar tanto número assim. E basicamente essa é a diferença entre o sinal analógico e o sinal digital. E agora o que é um sinal par e o que é um sinal ímpar? Bom, isso aqui está nos falando apenas sobre simetria. Antes era continuidade, agora é a simetria no sinal par e no sinal ímpar. Por isso a gente precisa ver com exemplos. Esse sinal aqui, por exemplo, ele é um sinal par ou ímpar? Se a gente traçar uma linha na vertical aqui, separando ele no meio, no eixo das ordenadas, e analisar um lado, depois analisar o outro lado, a gente percebe que os dois lados são iguais, porém invertidos, espelhados, como se tivesse um espelho aqui no meio. Isso nos define que é um sinal par. Esse é um sinal par, então, que é igual dos dois lados. Se ele é igual dos dois lados, vamos falar aqui de um x de menos t. Alguém sabe me dizer como que é esse sinal? A gente tem um t negativo para o lado de cá, e eu quero saber qual é o valor dele. Bom, se ele é igual para os dois lados, a gente sabe que ele vai ser exatamente igual ao sinal do outro lado. Olha só, tem um t aqui, a gente sabe que o sinal do valor dele é esse valor aqui, um valor negativo aqui. E, curiosamente, do outro lado é o mesmo valor, em um ponto menos t. Certo? Esse é um sinal par. E esse sinal aqui, quem adivinha o que ele é? Olha, se a gente falou do sinal par, e só tem par e ímpar, esse deve ser um sinal ímpar, né? É verdade, esse aqui é, de fato, um sinal ímpar. Mas como é que a gente sabe? Um sinal ímpar, se a gente traçar aqui aquele mesmo eixo dividindo o sinal no meio, e analisar primeiro de um lado, depois analisar do outro, a gente vê que
O lado da esquerda é exatamente igual ao lado da direita, só que virado, é ao contrário. Então, quando a gente tem um certo tempo t desse lado e um certo valor x de t aqui em cima, o do outro lado vai ser exatamente a mesma coisa, só que o valor x de t vai estar embaixo, negativo. Ou seja, quanto que vale x de menos t nesse caso? Vale menos x de t. E essa é a nossa definição de um sinal ímpar, a definição mais formal que a gente vai usar de um sinal ímpar, certo? Tá, e qual é esse sinal aqui? Ah, peraí, não ia ser só sinal par e sinal ímpar? Esse aí, se eu traçar uma linha no meio, ele é diferente dos dois lados, eu não consigo dizer nada. Não, então ele não é nem par nem ímpar. Não, na verdade, ele é os dois. Esse sinal aqui, porque todo sinal, na verdade, esse sinal aqui, x de t, ele é uma combinação de um sinal par, xp de t, mais um sinal ímpar, xi de t. Todos eles são compostos por uma componente par e por uma componente ímpar. E como que ele fica, então, do outro lado do eixo? Bom, como a gente viu antes, um sinal par, ele continua igual se ele estiver do outro lado. Continua valendo xp de t. E um sinal ímpar, ele vale o contrário. Então, ele aqui ao contrário, ele vai ser menos xi de t. Certo? Então, a gente tem essas duas equações que nos mostram como que um sinal é composto por um sinal par e um sinal ímpar. O problema aqui não é saber isso. O que a gente quer é separar a parte par da parte ímpar em um sinal. Para separar a parte par da parte ímpar, a gente vai pegar aquele nosso sistema de duas equações, que o x de t é igual a uma parte par mais uma parte ímpar, e que o x de menos t, bom, a parte par é igual dos dois lados, a parte ímpar é ao contrário dos dois lados, então ficou xp menos xi. E a gente vai somar essas duas equações aqui, primeiro, para descobrir qual é a parte par. A gente vê que a gente vai ter, então, o resultado x de t mais x de menos t é igual a 2, parte par, 2xp, menos mais 0. Esses dois caras aqui, eles são iguais, se somando, eles somem. Isolando aqui o xp de t, a gente tem que a parte par é igual a 1 meio de x de t mais x de menos t. E assim é a definição formal da parte par de um sinal. Esse é o jeito que a gente encontra a parte par de um sinal. Bom anotar isso aqui. Tá, e a parte ímpar, como é que é? É quase a mesma coisa. A gente tem aquele nosso sistema de um sinal composto por uma parte par mais uma parte ímpar. A gente sabe que o contrário dele é igual à parte par menos a parte ímpar, só que dessa vez a gente vai subtrair um do outro. Subtraindo um do outro, a gente consegue que o x de t menos o x de menos t é igual a... Esses dois caras dessa vez se cancelam, e aqui a gente vai ter 2 parte ímpar do sinal. Isolando a parte ímpar apenas, a gente tem que a parte ímpar é igual a 1 meio de x de t menos x de menos t. E é assim que eu encontro, então, a parte ímpar de um sinal. É assim que funcionam para os sinais de tempo real, os sinais que são compostos somente por um elemento real. Agora, para um número complexo, a gente tem uma outra definição que é a da simetria conjugada. Simetria conjugada quer dizer que o x de menos t, se x de t for um número complexo, tem que ser igual ao conjugado do próprio x de t. Ou seja, para um número a mais jb, o simétrico conjugado dele é a menos jb. O que nos diz que para um sinal complexo apresentar simetria conjugada, a gente tem que, como os dois a's aqui são iguais, qual daqueles nossos dois sinais que fica igual quando é invertido? É o sinal par. A gente precisa que
a parte real de x seja par, e a gente tem que a parte imaginária de um certo x tem que ser ímpar. Se um sinal tiver uma parte real par e uma parte imaginária ímpar, a gente tem então simetria conjugada. Porque tu viu que quando a gente inverteu o tempo aqui, o JB virou menos JB, que é que nem um sinal ímpar se comporta. E é assim que funcionam a simetria e a continuidade dos sinais. Na próxima aula, a gente vai falar sobre mais propriedades. A gente vai falar sobre periodicidade, a gente vai falar sobre determinismo e a gente vai falar sobre energia e potência. Valeu, galera! Até a próxima aula!